Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Coloquemo-nos na presença de Deus nessa quarta-feira santa, abrindo o nosso dia na escuta da sua palavra, na comunhão da igreja, na busca da conversão. Que esse dia que nos traz a cena da unção de Betânia, mas ao mesmo tempo a cena da traição de Judas, nos façam muito conscientes dessas duas possibilidades que estão na nossa vida. Trair o Senhor ou perseverar no amor até o fim, dando tudo o que a gente tem por Ele. Seja esse o nosso pedido, seja essa a nossa intenção, colocando nessa nossa oração matinal também todas as pessoas que têm vivido esse drama do Covid, entre as quais parentes, amigos, conhecidos nossos, trazendo para diante da presença amorosa de Jesus essas mais de 3.500 vítimas de ontem, enfim, toda essa situação dramática que faz da nossa Semana Santa um tempo de uma oração ainda mais forte, uma oração que nos faz sentir na pele o sofrimento do Senhor, no sofrimento dos nossos irmãos. Nosso Senhor disse que Ele está em cada doente. Estive doente, fostes me visitar. Mateus 25. Cada uma dessas pessoas que está sofrendo atualiza o sofrimento de Jesus. Então, em comunhão com o Senhor sofrente e com todos esses nossos irmãos, nós queremos rezar nessa manhã, pedindo a graça da perseverança e a graça do amor até o fim. Peçamos tudo isso por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nos cum prolipia, benedicat Virgo Maria. Muito obrigado, Padre Marcelo. Eu vou compartilhar minha tela com todo mundo, já sabem daquela apresentação. E muito bem. Bom, hoje nós iremos meditar, nós iremos ler exatamente tudo aquilo que ocorreu na quarta-feira da Semana Santa. Lembrando que aqui nós não estamos meditando, não estamos lendo as leituras diárias, a liturgia diária. O propósito aqui é outro, é entender um pouco dos acontecimentos da Semana Santa, ou seja, a cronologia, desde do Domingo de Ramos até a ressurreição do Nosso Senhor. Então, vamos rapidamente relembrar anteriormente na Semana Santa. Tudo começa no Domingo de Ramos e da Paixão, ou seja, essa entrada triunfal, a entrada messiânica. Jesus entrando na cidade santa de Jerusalém, montado num jumentinho. Enquanto ele entrava em Jerusalém, em direção ao templo, muitos estendiam as vestes e os ramos das árvores pelo caminho. A profecia de Zacarias dizia de um rei justo e humilde que traria salvação, e esse rei viria montado em um jumento. Aqui nessa entrada triunfal, a multidão jubilosa exclama o versículo 26 do Salmo 118, que é o bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E no final desse dia, Jesus volta para Betânia, para a casa de seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Bom, vocês que já estão participando já devem ter reparado que essas duas cidades são fundamentais nessa semana, Betânia e Jerusalém, que fica uma distância aproximada aí de uns 18, 19 quilômetros. Esse foi o domingo. O que aconteceu na segunda-feira? Jesus e os apóstolos voltaram para Jerusalém. Eles sempre iam dormir em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, e logo de manhã, na segunda-feira, voltaram para Jerusalém. Eles encontram aí no caminho uma figueira, pois o Nosso Senhor fica com fome, e Nosso Senhor só encontra folhas nessa figueira, não encontra nenhum fruto, não encontra os frutos. E o Nosso Senhor Jesus Cristo amaldiçoa essa figueira. Aqueles que perderam a explicação do Padre Marcelo, vale a pena relembrar no último vídeo da segunda-feira.
Depois, chegando ao templo, nosso Senhor expulsa os vendedores. Aqui nessa belíssima pintura, o Senhor colérico expulsando os vendedores. Por quê? Por conta daquele comércio absurdo no templo. Ou seja, os judeus estavam utilizando o templo para fazer um comércio como se fossem ladrões. E eram, na realidade, exatamente por isso que nosso Senhor Jesus Cristo expulsa aquele povo. E no mesmo dia, ele cura cegos e coxos também. E à noite, retorna para Betânia. Na terça-feira, no dia de ontem, mais uma vez, eles vão logo cedinho de Betânia até Jerusalém e se encontram com aquela figueira que Nosso Senhor tinha amaldiçoado. E Pedro diz, olha, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela está completamente seca. E existe uma explicação bonita por conta disso. Chegando logo, então, em Jerusalém, existe o questionamento da autoridade de Jesus. Os judeus começam a questionar, os sumos sacerdotes, os anciãos começam a questionar, mas por que você faz isso? Quem te dá essa autoridade para fazer isso? E Jesus conta 3 parábolas. Dos dois filhos, depois dos vinhateiros homicidas e o banquete nupcial. E depois, Cristo, logo à frente, conta sobre o óbolo da viúva. Ele demonstra para os apóstolos dele sobre essa questão do óbolo, ou seja, aqui da entrega da viúva no tesouro do templo, que o padre Marcelo muito bem nos explicou ontem. E depois disso, acaba com um discurso escatológico, o discurso dos fins dos tempos. Ou seja, aí acontece tudo o que a gente vai ver mais para frente nessa semana. E chegamos na quarta-feira, e no dia de hoje, aproximadamente 1988 anos atrás, ou seja, no ano Domini 33. O que será que acontece? Bom, neste dia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, numa reunião com Caifás, que é realizada no pátio do sumo sacerdote, eles decidiram a prisão e a morte do nosso Senhor. Ou seja, até aí estava tudo sendo apenas conversado. Eles estavam conversando como será que vai ser isso, como será que a gente vai fazer. Porém, neste dia, nesta quarta-feira, eles se decidem. Com essa reunião com Caifás, aí a gente tem Mateus 26, 1-5, que é essa conspiração contra Jesus, e eles decidem, não durante a festa, para não haver tumulto no meio do povo. Ou seja, estavam aí próximo da Páscoa do Nosso Senhor, e lembrando que daí a Páscoa na sexta-feira, e no sábado é o famoso Shabat, é o famoso sábado judaico, onde eles não podem fazer nada. Por isso que a gente vai ver também no sábado, que é por isso que eles decidem, eles precisam retirar o corpo do Nosso Senhor antes do entardecer, ali na sexta-feira, antes do Shabat, porque no sábado eles não poderiam, pelas leis, fazer nada. Então, essa é a primeira parte. Logo depois, também em Jerusalém, acontece uma coisa que não estava programada: a traição de Judas. Nesse mesmo tempo, Judas, um dos discípulos do Nosso Senhor, procura essas personalidades, ou seja, procura os sumos sacerdotes, os anciãos, e faz um acordo para a traição do mestre. A gente encontra isso em Mateus 26, de 14 a 16, a traição de Judas. E ele combina, por essa ação, um valor de 30 denários. O que significam esses 30 denários? São 30 moedas de prata, que equivalem a um mês de serviço, um mês de trabalho, que é um preço fixado pela lei de Moisés para o resgate da vida de um escravo. Ou seja, Judas, ele entrega a vida do nosso Senhor Jesus com essa traição pelo preço de um escravo, que era daquela época. Então, aqui já começa toda essa preparação que a gente já está vendo para a morte do nosso Senhor. E o que acontece com o nosso Senhor Jesus Cristo? Bom,
Nosso Senhor resolve, nesse dia, passar o dia em Betânia. Nesse dia, eles não vão até Jerusalém. Eles passam o dia inteiro na casa em Betânia. Ali estamos falando, então, com Maria, com Marta e também com Lázaro. Porém, aqui acontece uma coisa diferente. Ali é servida uma refeição. É um dia muito grandioso. Não ser confundido com a última ceia que está para vir. Porém, nesse dia é uma refeição. Também é um jantar. Ou seja, segundo Mateus e Marcos, que essa unção em Betânia, ela é descrita em 3 passagens, Mateus, Marcos e João. Essa refeição teria sido na casa de um Simão, que era conhecido como leproso. Ali estavam presentes também os amigos Marta, Maria e Lázaro. Marta estava servindo. Olha, a gente pode ver aqui nesse belíssimo ícone de Santo Agostinho, que descreve aqui, Marta está servindo e Maria aqui faz uma homenagem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é essa homenagem que ela faz? Vocês estão vendo aqui na mão o que ela tem? É um potinho, né? Tá vendo aqui tá a tampinha, aqui tá o potinho. Ela pega 1 libra, ou seja, a gente consegue ver aqui, são 330 ml, como se fosse um copo. A gente pega um copo, uma tacinha aqui de café, de um perfume muito caro. Bom, pensa aí, a mulherada que gosta de perfume, os homens que gostam de perfume, mas era um perfume mais caro do que esse está aí, do que o Chanel, do que o Givenchy, era mais caro do que esse está aí. Era um perfume que custava 300 denários. Vocês se lembram por quanto que Judas vendeu a vida do Nosso Senhor? Por 30, um mês. Aqui ela usa um perfume de 300, ou seja, 10 meses de um trabalhador braçal. A gente está falando de um salário de praticamente 1 ano. Ele é à base de nardo e estava num frasco de alabastro. Vocês estão vendo aqui, esse daqui é o alabastro, esse daqui é o frasquinho. E o que ela faz? Sobre os pés e depois ela enxuga com os cabelos. Aqui tem uma descrição dos pés e da cabeça, porém ela está fazendo essa unção. O que acontece nesse momento? Todos os que estavam presentes, e daí depende, lógico, do evangelista que descreve isso, porém eles ficam perplexos desse gesto da mulher. E eles começam a falar, nossa, mas que absurdo fazer uma coisa dessa. Não era mais fácil simplesmente pegar esse perfume, vendê-lo e dar esse dinheiro aos pobres? Não seria isso que o nosso Senhor Jesus Cristo faz? E o nosso Senhor Jesus Cristo fala, acalmem os ânimos, deixa que eu vou explicar para vocês. Tudo isso que acontece, a gente já está vendo, é para que as profecias fossem cumpridas. Ele já é um gesto profético. Ele antecipa a unção ritual, ou seja, que não poderia ser feita no dia da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram disso? Por conta do sábado, que no sábado não poderia ser feito nada? Ou seja, aqui existe a antecipação. Ou seja, aqui, Maria, nesse momento, está preparando o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo para a sepultura. Lembrando, meus irmãos, minhas irmãs, que Cristo já tinha dito 3 vezes, no mínimo, para todos os seus discípulos, para todos os seus amigos, ele dizia o que seria paixão, que o Filho do Homem, seja, nosso Senhor Jesus Cristo, iria morrer. Seria o sacrifício e que os sumos sacerdotes, os anciãos, iriam matá-lo, que ele também seria traído. Ou seja, porém, os discípulos não entendiam muito bem o que estava sendo passado por ali. Eles não estavam entendendo de certo. Nossa, mas o nosso Senhor Jesus Cristo realmente vai morrer? Vai se entregar? O que é isso? Ou será que ele está falando mais uma vez em parábolas? Mas não, o nosso Senhor Jesus Cristo aqui já está se preparando e já sabe exatamente o que irá acontecer. Por isso que essa unção em Betânia, ela é muito importante. E aqui, então, eu encerro
a minha apresentação, foram esses os acontecimentos do dia, e passo a palavra para o Padre Marcelo, que irá falar um pouco mais sobre este perfume. Então, não sei se vocês perceberam, mas o foco que a gente tem procurado dar nessas nossas meditações da manhã são de aspectos muito precisos do Evangelho que nem sempre são comentados. Portanto, cada dia a gente tem pego uma característica, uma palavrinha que aparece no Evangelho e centrado a atenção para nos estimular a reflexão e a oração. Queria pedir para vocês abrirem no texto da unção de Betânia, segundo São Marcos. Marcos tem nos acompanhado durante este ano B da liturgia. É o evangelista que fala pouco e fala tudo. Ele se concentra no essencial. Marcos 14, 3 seguintes. Marcos 14, 3 seguintes. Esse texto da unção de Betânia, ele aparece em Mateus, em Marcos e em João. Em João nós lemos, segundo João, nós lemos no Evangelho da segunda-feira, anteontem, apareceu na liturgia. Uma outra versão, aliás, os estudiosos, pouco tempo faz, perceberam que se tratava do mesmo episódio, porque Mateus e Marcos falam de uma maneira, João conta outros detalhes que não apareciam, por exemplo, a unção, né? Mateus e Marcos falam que foi na cabeça de Jesus e João fala que foi nos pés, inclusive Maria enxuga depois os pés de Jesus com os cabelos. Bom, são pequenos detalhes. Peguemos aí o texto de Marcos 14, 3 seguintes. Jesus se encontrava em Betânia e estava à mesa em casa de Simão, o leproso. Há uma corrente de estudiosos que diz que, na verdade, esse Simão, ele era o pai dos 3 irmãos. Era o velho Simão, pai de Lázaro, Maria e Marta. É uma especulação essa. Veio uma mulher com um frasco de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, muito caro. Olha como vai se sublinhando alguns detalhes aí no Evangelho. Não precisava falar que estava num vidro de alabastro. Não precisava falar que era caro. Perfume, ponto e basta, né? Quebrando o frasco, derramou na cabeça de Jesus. Outro detalhe, a mulher o que fez? Quebrou o vidro de perfume. Vocês precisam quebrar vidro de perfume para passar? Lógico que não. Então, isso aqui é sinal que tem uma importância esse gesto, né? Alguns dos presentes ficaram irritados e comentavam: para que esse desperdício de bálsamo? Palavra forte, desperdício. Se eu amo uma pessoa e vejo alguém que faz uma homenagem a essa pessoa, não posso dizer que é um desperdício. Então, aqui tem outro detalhe. Este bálsamo poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para dar aos pobres. E se puseram a censurar a mulher. Jesus, porém, lhes disse: deixai-a em paz. Por que incomodais? Ela praticou uma boa obra para comigo. Uma melhor tradução aqui seria: ela fez um gesto de carinho comigo. Os pobres sempre os tereis, e podeis fazer-lhes o bem quando quiserdes, mas a mim não tereis sempre. Ela fez o que estava a seu alcance. Com antecedência, seu alcance também não é uma tradução boa, aqui seria melhor. Ela fez tudo o que ela podia fazer, mas no sentido dela deu o máximo de si, né? Com antecedência, ela embalsamou meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for proclamado o evangelho no mundo inteiro, será mencionado também em sua memória o que ela fez. De fato, a turma da velha guarda aí, da igreja, turma dos corais de igreja aí, vai se lembrar agora de uma música muito cantada no Brasil há uns 20 anos, era ofertório de muitas celebrações, que conta essa história. Depois vocês podem procurar no YouTube e fazer a sua oração, inclusive meditando as palavras dessa música. Aquela música que diz assim:
Ela muito amou, tem a minha paz, vai seguir caminho sem temor. Se lembraram? Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Bom, depois eu mando o link. Essa música poetiza e canta este episódio do Evangelho. Diz que essa mulher deu tudo para Nosso Senhor. Então vamos para alguns detalhes que podem nos ajudar a rezar hoje. Primeira coisa, o Vinícius já chamou a atenção. De manhã, Judas vende Jesus por 30 moedas. À noite, numa janta, uma mulher gasta 10 vezes mais com Jesus. O que a gente pode interpretar aqui? Muita coisa. Primeiro, que se Nosso Senhor foi vendido a pouco preço, ele recebeu muito mais. Assim na nossa vida também. Nós temos, às vezes, reveses na vida. Né? Temos problemas, temos dificuldades, temos infortúnios, mas as bênçãos e consolações que nós recebemos são muito mais numerosas. Não tem proporção a graça que existe na nossa vida com as tempestades que nós passamos. Então, quando nós estivermos atravessando um momento de dificuldade, procuremos lembrar desse paralelo. Judas vende por 30, a mulher gasta 300. A desgraça é pouca, a graça é abundante. Paulo, nas suas cartas, nos lembra, não tem comparação, né, a abundância da graça de Deus com aquilo que de ruim acontece conosco. Então, o primeiro ponto da nossa oração poderia ser assim, aprender a olhar para a nossa vida com olhos de gratidão sempre. Sempre com olhos de gratidão. Segunda coisa, essa palavra que foi usada aqui é muito forte, né? Porque esse desperdício de bálsamo, depois João explica, coisa que Mateus e Lucas e Marcos não fazem, né? Que quem disse essa frase foi Judas, porque queria roubar o dinheiro. Então, o homem estava ávido, avidez. Já tinha ganhado 30 de manhã, pela traição, agora queria os 300 também da tarde. Né? Então, o que a gente pode aprender aqui? Muitas vezes as pessoas nos criticam, nós que procuramos levar uma vida com Jesus, dizendo que nós desperdiçamos, por exemplo, tempo. Para que você desperdiça tempo rezando? É um desperdício esse tempo rezando. Na igreja acontece muito dessa mentira também, às vezes até pela boca de muitos padres, de muitos agentes de pastoral. Né? Você desperdiça muito tempo com a oração. Tem que ser mais de ação, tem que trabalhar mais o social. Nosso Senhor hoje disse, olha, pobres sempre os tereis. Não está desprezando os pobres. Está dizendo, é preciso fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Nós sempre teremos o lado social na igreja. Mas não podemos, trabalhando tanto, ser pessoas de tanta ação, desprezar aquilo que é importante, que é a vida de oração. Quantas vezes as pessoas também nos dizem, por que você gasta tanto dinheiro com as coisas de igreja? Para que você dá o seu dízimo? Para que você dá a sua oferta? Seria melhor dar para os pobres. É preciso fazer as duas coisas. Nada dessa mentalidade. Ou tudo para a igreja e nada para os pobres, ou tudo para os pobres e nada para a igreja. Essa é a mentalidade diabólica que separa as coisas. É preciso fazer uma coisa sem deixar de fazer outra. Por que a gente tem que separar as coisas? Agora vamos para um lado mais pessoal. Né? Por que desperdiçar recursos com quem não merece? Para que você vai dar isso para esse bêbado? Ele vai gastar com pinga. Para que você vai dar isso para esse drogado? Está desperdiçando o seu dinheiro. Nós colocamos muitos rótulos nas pessoas. Esse merece, aquele não merece. A rigor, gente, ninguém merece nada. Tudo na nossa vida é graça divina. Desperdiçar. Né? Já vi, por exemplo, falo da minha vida de padre. Certamente, em brincadeira foi falado isso. Mas muitas vezes eu escutei, nossa, mas você foi ser padre? Que desperdício, hein? Uma brincadeira simples. Então, vai uma menina para o Carmelo, por exemplo, vai para a clausura. Nossa, que desperdício, hein?
a vida inteira socado, trancado, isso da boca de muitos católicos, de gente de dentro da igreja. Aquilo que a gente dá para Deus, a nossa vida, as nossas forças, a nossa juventude, as nossas energias, isso não pode ser encarado como desperdício. Mesma coisa vocês. Quanto vocês dão para Deus das suas forças, do seu tempo, dos seus dons, das suas qualidades? Nossa, que desperdício. Olha, está gastando isso daí com um grupinho de gente que fica rezando na internet. Está gastando tempo com esse povo. Está gastando imagem com esse povo, Vinícius, aí, gastando energia, gastando inteligência para preparar isso daí que só 30 vai ver, que só 40 vai ver. A mentalidade do nosso tempo, né? Tudo que é para Deus parece que é desperdício. Por que desperdiçar o que temos e somos com pessoas que não dão valor para aquilo que a gente faz? Essa é uma outra reflexão. Faço tanto para esse e ele não faz nada por mim na hora que eu preciso. Não fez porque estava esperando receber em troca. Fez porque fez. Fez porque ama. Fez porque gosta. Para que você está fazendo isso para esse fulano que não merece? Faço porque eu gosto. Faço porque eu quero. Né? Ninguém merece nada. Ninguém merece. Nem eu mereço a graça que eu recebo. E Deus insiste em me dar essa graça. Então, tirar do nosso vocabulário essa palavra desperdício quando se relaciona com a vida de comunhão com Deus e de caridade com os irmãos. E, por fim, o perfume. Né? Esse perfume foi muito falado. Nos 3 episódios aí se falou desse perfume. Né? E ele tem um tríplice significado, o perfume. Primeiro, foi uma dedicação exclusiva para Jesus. Deixa eu contar um detalhe para vocês. Por que os evangelistas sublinham esse frasco de alabastro? Perfume na antiguidade era caro como hoje. Perfume bom é caro. Até hoje é assim. Né? Então, as mulheres... o perfume era um item do enxoval. Então, as mocinhas ganhavam um frasco de alabastro. Alabastro é uma pedra, né, que depois é trabalhado e era feito esse frasquinho. E elas compravam gotas desse perfume e iam colocando nesse frasco. Então, fazia parte do enxoval. Esse perfume seria usado quando? Na noite de núpcias. Por isso que Maria, essa Maria amiga de Jesus aí, que não é Maria Madalena, houve essa confusão na história. Hoje já se sabe que não são a mesma pessoa. Né? Essa mulher tinha guardado esse perfume a vida inteira com o sonho de se casar. Né? De repente viu Nosso Senhor, percebeu o momento e gastou todo o seu enxoval com Nosso Senhor. Ela entregou tudo que ela tinha comprado durante anos, gastado uma nota, 300 moedas de prata, é um valor muito alto, né? Para 300 ml de perfume. Né? Ela gastou tudo que tinha comprado e guardado para as núpcias e entregou para Jesus. Tudo para ele e só para ele. Uma pergunta que vem o que a gente tem de mais precioso? Nós estamos entregando para o Senhor? Nosso Senhor merece a nossa adoração, merece a nossa oração, a nossa fé. Então, por exemplo, eu não posso dividir a minha vida entre fé e superstição. Cada vez que eu sou supersticioso, eu estou dando parte da minha fé para os ídolos, né? Parte da minha fé para uma mentalidade que não me une ao Senhor. Sincretismo, né? Tem gente que acredita em 500 coisas. A turma que ainda insiste em ser católico e espírita, por exemplo, está dividindo a sua fé. Dá tudo para o Senhor. Não dá para aquilo que não leva a Ele. Né? Agora vem a Sexta-feira Santa, vocês não vão poder rezar aí, né? Em comunidade. É triste isso, né? Mas a gente está consciente do nosso papel também. Se as igrejas estiverem abertas, faça a sua visita num horário que não tem ninguém, fica num canto, não precisa ficar aglomerando, mas dê para o Senhor o que você pode dar, se é possível. Né? Estou usando esses exemplos para dizer assim, em questão de fé, a gente entrega tudo para o Senhor, como Maria, que dedicou exclusivamente a Jesus tudo que ela tinha guardado durante um bom tempo.
Segunda coisa, foi uma dedicação sem reservas. Maria Madalena, olha eu com a mentalidade antiga. Maria, amiga aí de Jesus, irmã de Lázaro e de Marta, ela não guardou um pouquinho de perfume para ela, ela quebrou o vaso. Ou seja, foi tudo de verdade, sem reservas. Tudo nosso é do Senhor e para o Senhor. A gente pode rezar assim hoje também. Senhor, quero te entregar tudo. Nada é meu. Tudo que eu tenho é teu. Esse computador aqui que eu uso, essa caneta que eu escrevo, o carro que eu tenho não é meu. Né? O carro que eu tenho é para o teu serviço. Né? A casa que eu tenho, né, não é minha só, é tua também. Assim, alargar esse conceito de oração. E depois foi uma dedicação sem retorno. Né? O perfume que Maria gastou com Jesus não podia mais ser recuperado, não tinha como. Foi derramado. Os evangelistas falam, ela derramou na cabeça de Jesus. Não tem como juntar. Né? Aquilo que a gente entrega para Deus não tem volta, gente. Né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes na oração a gente pede o retorno do que a gente faz. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente atravessa uma fase difícil, né? A gente fala assim, o que eu fiz para Deus, hein? Nossa, eu sou uma pessoa que reza tanto, tanta aprovação. É como se a gente jogasse na cara de Deus aquilo que a gente fez. Nós estamos pedindo de volta o perfume que a gente deu para Ele. Né? Nossa, eu faço tanta caridade, olha, eu estou atravessando esse período difícil aqui. Né? Não, a gente não pode jogar na cara de Deus. O que deu está dado. Né? E Deus faz o que Ele quiser com aquilo que recebeu da gente. O perfume não tem volta. Então vamos rezar em torno do perfume hoje. Até a senhora que desligar aqui a transmissão, você vai preparar para a oração. Além do café, passa um perfuminho hoje, né? Passa um perfuminho e fala, é para você. Isso é simbólico, para você lembrando a unção, o perfume de Betânia, porque você merece o meu melhor. Tudo que eu tenho é teu. Tudo do mais caro, tudo do melhor, tudo que às vezes eu nem posso. Mas isso é uma homenagem que eu faço para você. Esse era o sentido do perfume. Porque depois vai aparecer de novo o perfume quando nós comentarmos a sepultura de Nosso Senhor. Mas isso nós vamos fazer na Sexta-feira Santa. Na Bíblia, o perfume aparece muitas vezes. Eu vou mandar o texto para vocês. Vocês podem fazer escrutácio, conferir todos os textos, pega a Bíblia, vai para frente, vai para trás, né? Para naquele versículo que mais chama a atenção. Né? Lembrando que na Bíblia, o perfume significa entrega, homenagem. Né? O perfume ele tem um aspecto de sedução, no livro do Cântico dos Cânticos, de amor. Né? O perfume tem um aspecto de religião também. Não sei se vocês se lembram, no Templo de Jerusalém era queimado incenso, perfume. Né? E São João no Apocalipse diz que o perfume bonito são as orações dos santos que sobem até Deus. Então, o perfume é muito presente na Bíblia. E esse perfume significa a nossa entrega nas mãos de Deus, nosso Senhor, nessa manhã. Rezemos assim esse dia, centremos a nossa oração nesse simbolismo do perfume e façamos subir a Deus o perfume bonito da nossa entrega. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, vossa graça em nossos corações, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos de sua paixão e morte e cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz, assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Os abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Um abençoado dia para você, com muita força, muita coragem. Dá uma perfumada na cara. Nosso Senhor fala que lembra que Nosso Senhor fala no Evangelho, Mateus 5, quando faz jejum, perfuma a cara. É tudo para Ele.